Oi gente, tudo bem com vocês? A dica do vídeo de hoje é sobre isolamento absoluto em dentes posteriores. Um tema que eu recebo muitas perguntas, que o pessoal tem muita dúvida, como fazer esse isolamento, como manipular o lençol, como fazer as perfurações, que tipo de grade de perfuração que eu uso. Então acompanhe o vídeo até o final, que eu dou todas essas dicas para vocês aí. Pessoal, vou gravar esse vídeo em relação à perfuração do lençol de borracha, tá? A gente precisa de uma boa perfuração para que a gente consiga fazer aqui a colocação desse lençol de borracha, né, em boca, e a gente não tenha problemas com a perfuração, como por exemplo perfurar uma área um pouco maior no lençol e aí nessa região do dente fica um pouco aberta e aí continua entrando saliva. Então a gente precisa pensar que o isolamento é para livrar de umidade, então eu preciso deixar um ambiente bem seco. Existe esse perfurador, tá? Que é do pessoal do Isola que Cola. Então, nesse perfurador, como que a gente faz a leitura dele, né? Eu tenho essa região aqui, arcada superior ou inferior, bateria anterior, né? E nesse outro lado da marcação, então, eu tenho aí um arco total, tanto direito quanto esquerdo. Então, eu vou fazer aqui a perfuração, né? Eu penso mais ou menos aqui nesse perfurador, pensando aqui no meu manequim. Então, como que eu vou fazer essa perfuração? Preciso isolar para uma classe 2 o dente 16. Eu vou fazer essa perfuração da seguinte maneira. Eu vou fazer uma marcação aqui no 17, no 16 e no 15, tá? Então, eu vou fazer dessa forma porque eu prefiro e gosto, né? De uma forma mais ampla aqui do isolamento, onde eu consiga ter uma visualização maior de toda essa região. Então, eu faço as perfurações e aí, na pinça perfuradora, o orifício maior, que é para os molares, e esse segundo maior aqui, dessa área para cá, primeiro para molar e esse outro aqui para pré-molar. Então, eu vou fazer essa perfuração nos dois molares com o lado maior aí do perfurador, né, da pinça perfuradora. Então, eu tenho aí os dois molares e aí eu tenho o pré-molar aqui desse outro lado menorzinho, né? E uma dica legal, gente, é o seguinte: os lençóis, eles vêm sempre assim, ó, com uma área mais fosca, um lado mais fosco e outro lado brilhoso, tá? Que lado eu uso para dentro da boca e que lado eu uso para fora? Então, o lado brilhoso eu uso para dentro da boca e o lado fosco para fora. Isso porque se eventualmente a gente for fazer alguma fotografia, então essa região mais fosca, ela não vai refletir a luz, tá? Então, eu vou fazer aí a colocação do lençol aí no manequim. E aí, agora a gente vai fazer a colocação, né, do grampo, do lençol e do nosso arco, tá? Então, gente, quando eu tenho grampo com aletas, eu posso levar tudo junto, grampo e lençol, né? Então, eu faço aqui a colocação do grampo no lençol, né? E essa aleta, ela serve para isso, para segurar esse lençol de borracha, né? E aí, eu levo tudo junto, de uma forma única, né? Se eu tenho um grampinho sem nenhuma aleta, como por exemplo, esse grampo que eu tenho aqui, ó, que embora seja um grampo de pré-molar, ele não tem aleta nenhuma aqui do lado, né? Então, olha só a diferença entre eles, um grampo sem aleta e um grampinho com aleta, né? Então, a aleta é essa região lateral aqui do grampo que serve justamente para segurar o lençol para ser colocado em um conjunto único. Então, aqui a gente está usando um grampinho com aleta. Vou levar tudo junto ao manequim. E aí, meu manequim está aqui. Eu vou pegar esse conjunto todo e vou fazer a colocação aí lá no segundo molar, né? Do meu lençol de borracha. Então, ele tá colocado, acomodado, e agora eu faço a inserção aí dos furinhos com o fio dental.
E aí, nesse momento da colocação, eu gosto muito de fazer essa manobra com uma espátula de resina mesmo, mas que tenha uma ponta ativa bem rígida, né? Não façam isso com aquelas espátulas de resina que são muito sensíveis, senão pode quebrar. E aí eu pego esse lençol aqui, ó, e faço esse movimento para que ele desça lá para dentro do grampo, né? E aí um fio dental, eu gosto muito desse da Edelweiss, que ele é um fio dental colorido. Eu pego um pedacinho dele aqui e aí eu vou fazer a inserção aí, né, do meu lençol de borracha nos dentes. E aí, com a ajuda do fio, isso fica mais fácil, né? Nessa hora, às vezes eu preciso de uma ajuda, uma auxiliar, então eu pego aqui, eu posso também com a ajuda da espátula de resina, não façam isso com sonda também, gente, senão você perfura aí o lençol, né? E aí, nessa região onde o lençol não invaginou, não entrou, eu faço isso com o fio dental. E aí, pra gente não rasgar o lençol, gente, essa aqui é uma diquinha bem legal, ó. Eu passo e aí eu uso o mesmo fio dental aqui, ó, de ladinho, né? E aí eu puxo aqui pro lado, tá? Opa, prendeu lá, eu puxo aqui pro lado, que aí eu não corro risco de rasgar, né, o meu lençol de borracha. Aqui já entrou porque tinha uma classe 2, ó, aqui é a mesma coisa. Coloco um ladinho do fio, pego o mesmo fio dental, coloco o outro, e aí eu puxo dessa maneira e assim eu não rasgo o meu lençol de borracha. Nessas áreas que eventualmente não desceu bem o meu lençol, eu posso aí dar uma ajudinha fazendo o seguinte, desprendendo um pouco o grampo, e aí muito cuidado nessa hora, eu posso aliviar um pouquinho o grampo aqui, ó, para que esse lençol abrace o dente. E aí o meu grampinho tá lá em posição. Ainda ficou um pouquinho lá na distal do molar, eu vou ainda fazer mais uma manobrinha aqui para melhorar esse isolamento, né? E aí nessa fase aqui, eu já posso levar, né, no paciente o meu arco. E aí pode ser um arco de plástico, eu acho bom, acho interessante, porque ele é mais amplo, eu consigo melhorar meu campo de visão também. Pode ser um metálico, né, esse arco de Yang, que é um arco de dentística, aí eu levo o arco de isolamento, né? E aí tá pronto o nosso isolamento absoluto aí nos dentes posteriores. Com uma espátula de resina ainda eu posso ajudar na invaginação desse lençol, né? Aqui o nosso manequim tem a gengiva um pouco rígida, então isso se torna um pouco mais complicado, mas com uma espátula de resina eu volto a reforçar para vocês que o ideal é que seja uma espátula de resina com a ponta bem rígida, né? Bem dura, para que vocês não quebrem ela aí no meio do caminho, tá? Então, aí tá pronto o nosso isolamento.